acho que eu já cheguei aqui, né? Então, irmãos, vamos avançar no nosso estudo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, então colocando aí como santidade, né? Então, Corinto, uma cidade na Grécia, né? Então nós temos ali uma diversidade cultural muito grande, né? E essa cidade, né? O Evangelho chegou até ela, relatado lá em Atos, capítulo 18, cerca de 50 depois de Cristo. E Paulo escreve essa carta em 55 depois de Cristo. Então, nós já vimos a introdução, nós vimos que havia, irmãos, nessa igreja muitas divisões, né? Havia ali pessoas, havia um certo partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, sou de Cristo. E essas divisões que estavam na igreja, a gente estava prejudicando muito a igreja, né? Porque não é assim que Deus age. Então, nós estamos nesse ponto aí, né? Então, a desordem da igreja, Deus abençoe, nós vamos entrar hoje nesse terceiro lugar. Só lembrando aí nessas divisões na igreja, né? Então, o que aconteceu? A causa das divisões na igreja foi o quê? Uma má interpretação da mensagem, né? Então, eles não estavam entendendo que a pregação do Evangelho, né? Ela se dá, né, de uma maneira que não é humana, né, irmãos? Nós apenas levamos a mensagem, mas o convencimento sempre vem do Espírito Santo. Então, a mensagem que estava sendo levada, eles estavam tendo uma certa interpretação e uma má interpretação. E outra, uma má interpretação do ministério. Por exemplo, né, Paulo foi inspirado por Deus a dizer: um rega, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, não é uma questão de ser um ou ser outro. Então, por exemplo, digamos que Apolo tivesse a capacidade mais intelectual, e a igreja gostasse, parte da igreja gostasse da maneira que Apolo falava, né? Por outro lado, Paulo deixou o seu conhecimento, a sua intelectualidade de lado, para levar de uma maneira bem simples o Evangelho. Então, é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha, né? Então, irmãos, hoje nós chegamos aqui na letra C. Então, abra comigo lá em Atos, 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6 em diante. Então, aqui agora nós temos a aplicação e conclusão dessas causas das divisões. Então, vejamos aqui 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim. Vamos orar antes, né? Depois nós vemos. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos abrir a sua palavra, agora ler pelo seu texto sagrado. Seja conosco usando o entendimento, abrindo os nossos corações e mentes para as verdades da sua palavra. Pedimos a tua bênção e agradecendo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então diz assim, versículo 6, capítulo 4. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou dar uma pausa aqui, irmãos. Observamos a primeira carta de Paulo, eu li segunda. Eu li errado, perdão. Tinha alguns irmãos aí, né, com a cara de susto. E aí eu ia fazer a aplicação ali, estava, hein? A aplicação ia ser perfeita também, por incrível que pareça. 4:6 diz assim: eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte,
pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Agora sim, dando uma pausa aqui. Então, lá naquele texto, lemos, irmãos, nós temos a glória de Deus em vaso de barro, por isso que se aplica, né, o texto. Porque quando Deus fala aqui através de Paulo, olha, irmãos, vamos aplicar essas coisas nos nossos corações. E o que? Não vamos além do que nós somos. Irmão, se você se considera inteligente para alguma coisa, você diz, olha, nessa coisa aqui eu consigo fazer bem, eu acho que eu sou inteligente para isso. Isso é de você? O que está perguntando aqui é isso, né? Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Tem alguma coisa que nós temos que nós não recebemos? É por mérito nosso alguma coisa? Se Deus nos deu, irmãos, é porque recebemos de alguém. Ou seja, como fala lá, o Espírito que está em nós habita embaixo de barro. Ou seja, se há alguma excelência em nós, é pela glória de Deus, porque Deus age de maneira grandiosa em todos. Né? Então, não tem nada. A pessoa, digamos aqui, né? Paulo menciona, estáis fartos, estáis ricos. Ou seja, se há qualquer coisa, se nós recebemos qualquer coisa, sempre foi dada por Deus. Porque se Ele não quisesse nos dar, irmão, nem ar para respirar, nós já iríamos todos embora, né? Em pouco menos de 10 minutos, todos nós já estaremos já mortos. Mas se recebemos, é porque Deus tem verdadeiramente nos dado. Então, continuando a leitura aqui, Paulo começa a dizer, olha, somos colocados como apóstolos. Não é uma glória, irmão? Você pensou, se você fosse um apóstolo de Jesus, já pensou que glória? Não seria uma glória? Eu creio que seria uma honra, né? Ser apóstolo de Cristo. Já pensou? Se você tivesse lá, mas eu sou mulher, né? Então, digamos que você estivesse lá na condição necessária para ser um apóstolo, e Jesus te confiasse essa missão. Olha, vem seguir, vem, segue. Isso não é glorioso? Olha só como é que Paulo começa a dizer sobre ser apóstolo, né? Ele diz, olha, fomos colocados para espetáculo do mundo, para sermos mortos. Tá? Versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios de Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até essa presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então, Paulo está dizendo, irmãos coríntios, é o seguinte, né? Estamos passando fome, estamos sofrendo, recebemos bofetadas, não tem nem lugar, nem sabe onde vai dormir hoje. E aí ele fala, não estamos dizendo isso para vergonha de vocês. Porque Deus tem feito a gente fraca para que vocês fossem fortes. Deus tem feito a gente pequena para que vocês cresçam. Então, sim, irmãos, é uma honra, né? Servir ao Senhor. Pensou em ser chamado como apóstolo? Mas saiba que Paulo estava quase profetizando aqui. Porque ele fala, né, somos condenados à morte para ser espetáculos aos anjos e aos homens. Todos os apóstolos morreram martirizados. Todos foram assassinados. Com exceção de João, que tentava assassinar ele, mas não deu, né? Ainda permaneceu vivo ainda. Pelo que a história diz, aparentemente o único que morreu de morte natural. O restante, inclusive, foram mortos vivos. Né? Mas isso, irmãos, para a glória de Cristo, né? Para a glória de Cristo. Então, Paulo está dizendo, por que vai haver divisão na igreja? Eu sou mais desse, sou mais daquele. Somos todos básicos, né? De barro, não servimos para nada, a não ser a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Porque ainda que tivéssemos 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo.
imitadores. Por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel servo, o qual vos lembrará os caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em toda a igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Ir ter convosco com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, claro que o missionário, nós começamos a igreja trabalhando com aquela crença, ele precisava voltar lá naquela igreja, precisava acertar alguns detalhes. Não dá para esperar até o dia que ele fosse, então escreve uma carta, né? Olha, vocês precisam consertar alguns detalhes, mas logo eu estarei com vocês, e aí sim, né, nós estaremos presentes, embora alguns achem que não vamos, né? Nós não estamos dando bola para a obra de Deus. Então imagina, porventura o Apolo é mais importante, ele dá mais atenção. Né? Paulo está dizendo, espera, daqui a pouco nós estaremos aí. E aí ele fala, é melhor ir com a vara ou com amor e espírito de mansidão? O que você prefere? Ir com a vara ou com o espírito de amor e mansidão? Irmãos, eu amo ser pela misericórdia, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Ainda toda cai na mão de Deus. Misericórdia, 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 misericórdia. Sempre é melhor, né? Então é melhor estarmos colocados, né, debaixo da mão do Senhor. Agora, é claro que era uma igreja que estava assim, irmãos, o pessoal estava tão sujo, estava quase que todo mundo tão sujo, que as coisas não estavam ordenadas ali naquela ocasião, entendeu? Então, digamos assim, né, você prefere andar na misericórdia ou na correção? Bom, se Deus veio com a ira, é porque a coisa está feia. Porque a coisa não tem jeito mais, né? Já está assim, já transbordou o cálice. Né? E foi o que está acontecendo com a carta com a igreja de Coríntios. Né? No capítulo 5, agora nós vamos avançar na desordem que havia na igreja. Né? Primeiro, a primeira desordem vai do versículo 1 ao versículo 3, do capítulo 5, na realidade. Qual era a primeira desordem? A ausência de disciplina. Então vamos ver aqui, capítulo 5 de 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós a fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, eu determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com vós e meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja salvo e entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, um rapaz teve um relacionamento matrimonial, vou usar essa palavra, com a sua madrasta. Então, seu pai, possivelmente não viúvo, né, que seria a condição mais lógica aqui, não que seja essa, tá? Poderia ser divorciado, embora eu acho que eu prefiro pensar que ele era viúvo, né, e ali tinha uma madrasta, e aí esse rapaz começa a se relacionar com sua madrasta. A grande questão, irmãos, é que, como Paulo fala lá no versículo 19, no capítulo anterior, né, andam ensoberbecidos, ou seja, vocês estão tão cheios, né, de espiritualidade dentro de vocês, aparente espiritualidade, porque tinha um grupo da igreja que falava, nós somos de Cristo, né? Aparentemente estavam tão espirituais, mas vocês estão tão sujos que nem entre os gentios, nem entre o mundo, eles aceitam uma pessoa que faça isso. Um rapaz que mantém um relacionamento com a madrasta. Nem no mundo eles permitem isso. E a igreja estava o quê? Normal. É tranquilo. Não, isso aqui é normal. Então o que Deus manda fazer? Olha, tira essa pessoa do meio de vós. Arranca fora. Aí você vai dizer, olha, você não tem aquele espaço, vai entre ti só, vai para a igreja. Depois, não, isso aqui já era público. Isso aqui estava na visão de todo mundo já. Isso aqui não era algo assim
Não, esse aqui todo mundo já estava vendo, já fazia parte do buchiche dentro da igreja, né? Do buchiche dentro da igreja. Então, lá, para ter chegado em Paulo, irmão, isso aqui os irmãos estavam cansados de falar, né? Porque para chegar lá demora, né? A igreja sabe, às vezes o líder não fica sabendo. Mas para chegar nele, isso aqui já estava. Fica meu contexto, né, irmão? Paulo estava ali, não. Paulo estava, né, em outro lugar, né? Paulo estava presente ali, estava longe daquela cidade. Mas observe que eles estavam tão ensurdecidos, olha, não faça nada, Deus manda, tira o tal do meio de vós. Então, o versículo 6, não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz a deserta da massa, purificar depois o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso passamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os hábitos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente como os fornicadores deste mundo, ou como os avarentos, ou como os roubadores, ou como os idólatras, porque então não seria necessário sair do mundo. Então vamos dar uma pausa aqui. Pastor, só posso fazer um comentário? Pode. Referente ao versículo 5, o último que o senhor deu. Sim. Esse versículo aí desbanca qualquer uma hipótese de perda de salvação. Exato. Né? Porque é uma atrocidade, né, o que esse membro aí cometia, e Paulo é bem claro, né, que a carne seja entregue para Satanás e o espírito seja, né, ali preservado para o dia da salvação de Cristo. Então, um dos piores atos, aí, vamos dizer que Paulo até nomeou, que nem entre os gentios tinha, e a alma dele seria preservada, né, não perderia a salvação. Né? É uma espécie de obra, né, porém a alma está preservada. Tá. Pode comentar, irmão. Eu estou correndo aqui, mas porque às vezes eu fico mais preocupado com os irmãos, porque eu gosto. Para mim, poderia pegar um capítulo e ficar um ano inteiro. Não teria problema nenhum. Ou isso, mas também tem vezes que é cliente, né? Que a gente toca em outros assuntos. Mas só reforçando aí, irmãos, que foi comentado, né? Para ficar áudio melhor gravado. De fato, irmãos, né? Pessoas falam perda de salvação. Deus diz, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, né? Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, era um irmão, aparentemente era um rapaz que era salvo, sim. Dá para se sujar com o pecado de tão longe de Deus? Esse sendo salvo? Dá. Fazer coisas que nem os perdidos fazem? Dá. Eu sempre acreditei nisso. Um crente longe de Deus, ele faz coisas piores que os perdidos. Pior. Aqui está um exemplo deles, né? Ou seja, estava tão sujo com o pecado, então se salvação fosse por obras, né, teria escrito assim, né, para a destruição da carne e da alma, né, se fosse perecer no inferno. Mas aqui faz essa compreensão aqui de que a carne é destruída, mas a alma sendo salva. Aí, irmãos, também aquela questão, purificar o fermento. Então, o fermento, né, ou seja, quando nós admitimos, irmãos, pecado no seio da igreja, né, nós estamos correndo sérios riscos. Sérios riscos. Então, não deve ser admitido pecado no nosso meio. Isso, então quem vai ficar aqui? Quem vai ficar aqui? Tá? Então, irmãos, é claro que nós entendemos o seguinte, que nós somos advertidos pela palavra constantemente. Nós sempre estamos pedindo perdão, deve ser essa a nossa atitude. Sempre uma atitude de humildade, assim como nós falamos aí no domingo, né? Justamente falando sobre Davi, né? Ou seja, quando ele foi repreendido, ele pequei. Então, quando nós, nos nossos corações, somos ensoberbecidos, igual estava acontecendo aqui em Corinto, estavam ensoberbecidos. É diferente de uma pessoa contrita para uma pessoa ensoberbecida. Porque o que leva uma pessoa a ser excluída do nosso meio? É o pecado? Ou é a falta de arrependimento? Sempre é a falta de arrependimento, irmãos. Sempre será.
Por quê? Né? Enquanto houver pessoas se humilhando perante o Senhor, Deus dá graças aos humildes, mas ele resiste a quem? Aos soberbos. Né? Então aqui eles estavam soberbecidos. Estavam soberbecidos. Não estava sendo nada de errado aqui. Né? Enquanto que, talvez até na cidade estava falando, bom, muitas coisas que acontecem naquela igreja, Deus me livre. Ou seja, o irmão de Cristo era dilativo, fermento velho, né? Ou seja, que tenhamos pães ázimos, né? E aí ele fala, no versículo aqui, ele diz, né? Se não é para se associar com os fornicadores. E o que é associar-se com os fornicadores? No texto ele diz, ainda que não inteiramente com os fornicadores, deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, com os idólatras, porque se fosse fazer isso, tem que sair desse mundo aqui. Senão nós teríamos que sair daqui, não dá para ficar aqui, porque isso aqui é a realidade. Então, o que vem aqui? Versículo 11. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo você, irmãos, ou irmão, for fornicador, avarento, idólatra, consente, mulherão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Presta atenção, não é? Porque imagina, né? Então você sai na rua e pergunta, você é roubador, você é avarento, você é idólatra, você é fornicador. Não posso nem comer com você, não. Dizendo-se irmão. Dizendo-se irmão. Então, irmãos, esse detalhe. Então, por exemplo, vai tirar no meio de vós quem? Soberbos, dizendo-se irmão, e que não quer mudar de vida. Quer viver para si, quer fazer aquilo que está fora dos padrões de Deus. Irmãos, eu sou pecador. Sou passível de ser excluído? Sim, mas por que não? Mas como é que está a conduta do meu coração? A partir do momento que eu estiver em verdade para reconhecer os meus pecados, me arrepender e buscar a mudança, né, é onde Deus gostaria que nós estivéssemos. Né? Versículo 12. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Vai querer julgar o que está na rua, nem a igreja vocês estão julgando ninguém. Né? Mas eu julgo os que estão fora, não tirar coisa dentre vós e desse livro. Por isso, mas quando a igreja tira alguém você da igreja, está entregando para a coração de Deus. Porque agora ele está de fora. Eu julgo os que estão de fora. E os que estão de dentro estão protegidos pela igreja. É sério isso, né? Isso dá um certo tremor em mim, pelo menos dá, de responsabilidade. Dá um certo tremor. Porque enquanto está dentro do seio da igreja, está protegido. Então a exclusão seria entregar para Deus julgar, né? Para trazer correção. Para nós, esses irmãos estavam tão desordenados, né? A ausência de disciplina. Os litígios diante dos pagãos, né? Então, um irmão compra um negócio do outro, o outro não paga, enfim. O outro se sente enganado porque comprou um negócio, não fez uma propaganda, foi ver não era aquilo que tinha combinado, e aí vamos para a justiça, né? Vamos lá para fora. O que a Bíblia fala para a igreja nesse sentido? Versículo 1, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas dignas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio e juízo pertencente a esta vida, pontes para julgá-lo os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digno. Não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo para que possam julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante fiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós ter que se demanda uns com os outros, porque não as sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Deixa eu dar uma pausa. Irmãos, eu gosto muito, eu gosto meu, tá bom? Nem todo mundo precisa ter esse gosto, cada um tem gosto, mas eu gosto muito de vídeos de defesa do consumidor. Eu gosto, tá? Eu gosto, né? Eu tenho um apreço para assistir defesa do consumidor. Pode ser que você não gosta, né? Mas eu gosto.
Né? E eu fiquei tão chateado recentemente, porque eu vi uma demanda assim. O repórter foi chamado lá para resolver um problema de irmãos de igreja. Aí o outro irmão sendo lesado na questão de um carro. E aí, irmãos, publicamente, para o Brasil todo e até fora do Brasil, assistiram aquilo ali. Aí um foi lá e falou: irmão fulano, você sabe que não, irmão fulano, não é combinando. Irmão fulano, eu digo: meu Deus do céu, que feiura, né? Que feiura. Poderia ser resolvido dentro da própria igreja. O que diz? Se teu irmão pegar contra ti, vai entre ti e ele só. Se te ouvir, gasta teu irmão. Não ouviu, faz o quê? Chama as 2 ou 3 testemunhas. Até nesses casos, pastor? Claro, claro. Chama 2 ou 3 testemunhas. Resolveu com 2 ou 3 testemunhas? Ouviu? Beleza. Acertou, acabou. Toca o barco, né? Segue o jogo. E vamos embora, leva para Cristo em frente. Não resolveu com 2 ou 3 testemunhas, leva para a igreja. Né? E aí a igreja tem condição de julgar. Mas o texto diz que nós vamos julgar quem? O mundo. Quem mais nós vamos julgar? Os anjos. Já pensou que você vai ser juiz dos anjos? Caídos, né? Os outros anjos são santos, né? São sagrados. Mas nós vamos julgar irmãos os anjos. Ou seja, Paulo começa a fazer muita pergunta, meio retórica, né? Não tem ninguém meio de vós, nenhum que seja sábio a julgar esse negócio, tem que ir lá nos perdidos. Então, ele começa a olhar do outro lado. Por que ninguém quer sofrer o dano? Vamos dar um exemplo. Eu vi Tiago para o meu irmão. Na minha cabeça, eu expliquei tudo que tinha. Eu vi o carro do meu irmão, expliquei: o motor está assim, está tudo assim, e está assim. Aí ele compra, passou período, eu comprei 3 meses, né? Passou 3 meses e o carro está com problema. Aí o irmão vem e falou: está estragado, você vende uma coisa estragada. Não, irmão. Eu avisei o irmão, e aí, né? Eu tenho 3 meses e tal. Mas está errado. Eu não concordo. E se esse irmão bate o pé, por que não eu sofrer o dano? Tudo bem, eu pago. Por que não? Paulo está perguntando aqui: por que não sofreis antes do dano? Por que ninguém quer sofrer o dano? Eu falo: não, mas os espertão não tem espertão, né? Eu creio, tá? Eu creio de todo o meu coração. Se eu for prejudicado aqui, Deus vai me abençoar ali na frente. Se porventura eu sofrer o dano aqui, lá na frente Deus vai me compensar. Por que Deus não pode fazer isso por nós? Então, versículo 8: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Versículo 10: não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vou parar aqui. Tem um texto que diz: nem os mentirosos herdarão o reino de Deus. Eu te pergunto: você vai herdar o reino de Deus? Você é mentiroso? Versículo 11, né? A gente para aqui. Leu 11, pelo amor de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não somos mais isso. Éramos antes de conhecer a Cristo. Depois de conhecer a Cristo, fomos lavados, justificados, fomos santificados. Ou seja, hoje nós estamos, aos olhos de Deus, puros, né? Quando Deus olha para nós, Deus sangue de Cristo nos lavando. Então nós não somos assim mais, tá? Então você é mentiroso? Já lembro do texto, né? Você dizer que não é, né? Se é que só temos pecado, pecamos. Não, mas em Cristo somos justificados. Foi até interessante uma vez, o pastor Roberto Smith fez essa pergunta, né? Na igreja, não me lembro, de um irmão, me lembro até do irmão, não vou nem citar o nome dele, os irmãos devem conhecer. O irmão
antigo, lá na igreja, o pastor perguntou assim: quem que não tem pecado, levanta a mão. E esse irmão levantou. Ele levantou, né? Mas só ele, né? Ele ficou meio sem graça, assim, na hora, tudo. Depois, no final, eu estava perto. Eu estava na porta, o pastor Roberto sempre ia à porta também. Eu estava perto do pastor Roberto, esse irmão passou. Eu lembro direito na frase do Lucas, quando o senhor me perguntou lá, assim, desculpa, né? Que o senhor falou que ele tem pecado, ele como eu estou em Cristo, fui lavado pelo sangue de Cristo, então, né? Aí ele falou, não, eu entendi, irmão, na hora, sabia que o irmão ele levantar a mão se não fosse por essa razão, né? Não que achando que é justo, mas, de fato, nós entendemos que em Cristo nós estamos livres, né, da condenação. Então, irmãos, nós somos santos e consagrados, né? Então, se porventura tiver algum problema entre nós, né, eu creio que particular não dá para resolver, não dá? Se não dá para resolver, resolve entre nós, né? Ninguém aqui precisa ir em juízo contra outro irmão. Ninguém fica magoado com outro irmão também, né? Não vai vir na fica de mal, não quer conversar, não quer. Não, isso não, né? Não, o irmão me prejudicou, não quer mais contar, não quer conversar. Isso não é correto. Então, nós devemos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Quando o nosso irmão estiver caído ali, desde que ele está no lamaçal do pecado, o que nós devemos fazer? Chamá-lo, né? Erguê-lo, levantá-lo, trazê-lo, né? Se porventura um coração rebelde, não tem jeito, né? Não quer, aí sim, né? Olha, não dá para ficar no nosso meio, né? Você não quer mudança. Mas enquanto o irmão está tentando, ele está ali patinando, escorrega no pecado, tenta levantar, escorrega, até quantas vezes temos que perdoar? Até 7, né? Não. Perdoar enquanto houver arrependimento, estamos prontos a perdoar, né? Até que a pessoa, o nosso irmão, se levante, se erga, né, e continue a caminhada conosco, porque amanhã pode ser, não é verdade, misericórdia, graças a Deus, não seja nenhum de nós, mas amanhã pode ser nós na mesma situação, né? Então, tenhamos misericórdia e não vamos deixar, né, que o pecado faça parte das nossas vidas, né, e venhamos a desonrar a Cristo. Não vai dar para nós continuarmos aqui, né, a frouxidão moral da igreja, que aí é um outro ponto, porque não estava tirando aquilo que tinha fornicação com a madrasta, porque o pessoal também estava bem sujinho também, né? Estavam se juntando a meretrizes, né? Estavam bem sujinho também, né? Então, quase que a igreja toda estava em desordem por causa do pecado. Nós vamos encerrar a oração. Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu sobre a sua palavra. Obrigado por podermos abrir o Santo Livro e meditarmos nele um pouco mais. Senhor, abençoe as nossas vidas, nos dê o conhecimento completo da tua palavra, que possamos nos aplicar nas nossas vidas, que possamos, Deus, olharmos para o nosso viver e consagrar as nossas vidas à tua igreja, que a tua igreja, Pai, seja sempre separada, santificada para um regular de teu nome. Dirija as nossas vidas, nos perdoando, nos abençoando e nos dirigindo. Nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, agora. Amém. Bem, como Deus disse, amém. Vamos encerrar, vamos lembrando que a conferência de aniversário em Delta começa amanhã, tá? Na igreja Batista Betel, ao 26, 27, 28 e 29. Amanhã, então, o pastor William, né, estará pregando, então você pode ir para amanhã. Vai sexta, vai sábado e vai domingo. Então, eu passei o número já para o pastor Leonilson, né, na segunda-feira. Contei já os irmãos que estavam aqui, já contei de alguns outros que possivelmente estarem também presentes. Já passei o número para ele, né? Mas é no sábado, tá? Chegando até domingo na tarde. Mas se você pode ir amanhã, lá está pertinho aqui. Né? Amanhã não vou estar presente porque nós temos aula de música. Mas Deus permitindo, né? Eu quero estar na sexta e no sábado também, né? Participar com os irmãos. Né? Agradecendo hoje Marcos Tatiana, né? Que estão conosco aqui. Né? Que benção, né? A conferência para eles começou, né? Já um dia antes, né? Começou na quarta, 25, 26, 27. Mas com certeza será uma bênção ali em Belo. Né? Então, vá
aqui. 26, 27, 28, 29 vem aqui. Sabe que agora eu falei, né? Agora é verdade. Então, no domingo, só lembrando que no sábado nós vamos ter evangelismo aqui, né, irmãos? De manhã, vamos fazer o evangelismo 9 horas, nós vamos nos reunir aqui, vamos distribuir folhetos. Né? Agora à tarde, lá, o pastor Nunes não deu um posicionamento, né? Os pastores de Franca também não estão sabendo, se preparando para isso, não, né? Para fazer o evangelismo à tarde, né? Como nós fazemos normalmente, né? Então, foi mudado, né? A prevenção de jovens seria nesse sábado, foi mudado para dia 18 de junho, né? Para dar a liberdade dos nossos jovens também apoiarem aqui a igreja, né? Graças a Deus aí pela conduta dos jovens, né? Os pastores, o responsável desse lugar ao dia, né? Por causa dos jovens aqui, né? Especialmente aqui na palavra. Né? Então, agradecemos aos meus pastores, tá? Por terem feito isso, né? Creio que é só, né? Tem mais alguma coisa? Domingo, último domingo, passeio do Senhor, que esteja presente no domingo. Então, vamos colocar em pé, vamos encerrar a oração. Uma oração voluntária, qualquer momento que eu desejo, eu encerro. Amém. Amém.